Fala, Crias! Muito boa tarde, eu sou o Gajo do Apocalipse. Fala, crias, seus lindos. Eu sou o Barbudinho da Vila e estamos na área. Vamos para mais uma rodada de número 21. Lembrando que na rodada 20, os crias fizeram uma pontuação muito boa, para variar, né? E conseguimos passar em todos os mata-matas que a gente está disputando. Estamos liderando o mês em todas as ligas que a gente participa. Então, o mês está sendo bem proveitoso para os crias, né? E, Gajo, fala da nossa parceria aí com o Rodrigão. Então vamos lá, o Rodrigo agora está com uma conta nova. Rodrigo Esporte Clube 1994, tá, galera? Então, quem puder, por favor, ajude lá o Rodrigo, siga a conta dele, tá bom? A gente coloca lá sempre os gols e as assistências, tá? Da rodada, para a galera poder ver realmente quem é que está fazendo as pontuações que são mais necessárias, né, pro Cartola. Quase Então, que instantaneamente, assim, né? Quase que instantaneamente. Entra no nosso Instagram, Crias do Cartola 2023. Segue a gente lá, que quase que em tempo real vocês vão ter todos os gols da rodada. Sendo assim, galera, vamos lá falar da rodada 21. 21 não, vamos primeiro falar da 20, né? Rodada 20, indicamos muitos nomes, né? Gabigol, Arrascaeta, Rafael Veiga, goleiro Marcos Felipe do Bahia, o Bruno Pacheco, né? Bruno Pacheco, Cano, entre outros, Arias. o Arias, entre outros nomes, uns tiveram no nosso time, outros apenas indicamos baseado em estatísticas. Por isso que a gente pede para vocês não copiarem nosso time. Nosso time tem também um quê de sentimento nosso, porém, importante vocês se ligarem nas dicas, porque as dicas são estatísticas. E você decide o que for melhor para o seu time, baseado na sua posição em cada liga ou no mata-mata. Tá certo? Vamos lá, Gajo. Fala aí da nossa pontuação na rodada 20. Então, vamos lá. O Barbudinho já falou aí de alguns, realmente, jogadores que a gente indicou e até colocou no nosso time, mas aí está a pontuação, ó. 83,92, uma muito boa pontuação. E o patrimônio, para vocês verem, né, que realmente foi uma rodada boa, a gente passou para 161,87 cartoletas. A gente subiu 6,99 cartoletas nessa rodada, galera. Então, quer dizer, uma rodada realmente que os crias foram bastante bem e deram um salto bem, bem positivo para alcançar coisas boas nesse mês aí de agosto. Tá certo? Então, vamos lá, para a gente começar aí agora a falar da rodada 21, que é o que interessa agora. Barbudinho, vamos lá. Vamos lá. Vamos abrir o Catimba State, que é o site que a gente utiliza, site de estatística que a gente utiliza para passar a dica para vocês. Né? Antes de começar a falar dos jogos, eu vou passar brevemente aqui os clubes top 5 de melhores médias conquistados no Cartola. É o Botafogo, Palmeiras, Bragantino, Flamengo e Cruzeiro, nessa ordem. Tá? Isso é apenas um dadozinho para vocês se atentarem. E os clubes que mais cedem pontos é o América, Coritiba, Santos, Vasco e Goiás. Tá? Dito isto, vamos para os jogos, os principais jogos da rodada. Lembrando que alguns times vão jogar com time reserva. Tá? O time que, em termos estatísticos, aparece com mais chance de vitória é o Botafogo, que enfrenta o Bahia, tá? Vamos lá. O Botafogo, nos últimos 5 jogos em casa, ele simplesmente ganhou todos. Ganhou todos os jogos, levando o gol em apenas 2 jogos, tá? Enquanto o Bahia, fora de casa, ele perdeu 3 e empatou 2. E fez gol em apenas 2 jogos também. Tá certo? Então, assim, Botafogo, fiquem de olho no Botafogo, que é um jogo muito bom para se apostar. O outro é o Palmeiras, também que aparece com uma chance muito grande, 50% de vitória.
tá? Lembrando que esse jogo o Palmeiras pode ser que poupe alguém. Eu não estou acreditando que o Palmeiras vai poupar, porque meteu 4-0 lá no Equador, então não tem muita razão para poupar. Porém, a gente não sabe a cabeça do Abel, né? Em casa, o Palmeiras, nos últimos 5 jogos, ele venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Ele tomou gol em 4 desses 5 jogos, tá certo? Enquanto o Vasco da Gama, que tem melhorado, esse novo comandante aí, nos últimos 5 jogos, fora de casa, ele perdeu 3 e empatou 2. Ele fez gols em 3 desses 5 jogos. Tá certo? Barbudinho, rapidinho. Essa questão aí que tá aí botando o América Mineiro, eu não sei por que eles colocaram isso aí, porque o jogo contra o América Mineiro ainda não foi feito, não foi realizado ainda. É um jogo em atraso, tá? Só para ter a noção aí do que eles estão botando aí. O jogo contra o América Mineiro está 0-0, não foi realizado ainda. Sim, bem lembrado. Bem lembrado. Tá 0-0 ali, mas na verdade... Não foi feito. Né? Não conta. Um outro jogo que eu gostaria de chamar a atenção, que a gente gostaria de chamar a atenção aqui, apesar de muito mal, é o Flamengo, que continua sendo uma incógnita, né? Continua sendo uma incógnita. Porém, dentro de casa, vamos lá. O Flamengo, nos últimos 5 jogos, ele venceu 2 e empatou 3. Ele tomou gol em 3 jogos dos 5. Tá? Enquanto o Internacional, que pode vir com reserva, né? Por enquanto não está parecendo que o time vai vir reserva, não. Só o goleiro, porque o titular recebeu o terceiro amarelo e o reserva imediato foi vendido. Mas o Internacional, fora de casa, ele perdeu 2, venceu 1 e empatou. Desculpa. Ele venceu 2, perdeu 1, perdeu 2 e empatou 1. Perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Fora de casa, ele fez gol em 3 jogos. Tá? Para quem está pensando na zaga do Flamengo aí, é um risco, tá? Porém, particularmente, eu acho que vai dar bom para a zaga do Flamengo. Mas vamos às estatísticas antes da gente estar comentando sobre isso. Gostaria que eu falasse de mais algum jogo aí, ô Gajo? Cara, eu acho que essa rodada em questão, se a gente olhar bem, tem muitos jogos aí que, em teoria, são bons, né? A questão realmente é acertar nos jogadores. Por exemplo, o Fortaleza é muito favorito contra o Curitiba, só que teve o jogo da Sul-Americana, tem que ver a condição. Tem o Corinthians, que é muito favorito também, na minha opinião, frente ao Goiás, apesar do Goiás conseguir algumas coisas fora, o Corinthians está inconstante. O Bragantino e Cuiabá, em teoria, também o Bragantino é muito favorito. Viu, Gajo? Eu acho que o Corinthians vai com reserva. Então, porque ele jogou a Sul-Americana também. Tem isso, entendeu? Tem toda essa questão aí. O próprio Palmeiras que você falou, Vasco, realmente também o Palmeiras é favorito. Só que o Palmeiras, ele teve um problema de logística ainda por cima, né? A gente tem que lembrar isso. E era para ter saído da Colômbia na quarta-feira à noite e não conseguiram. Ontem eles ainda estavam lá, né? Já devem ter chegado, nem reparei ainda nisso. Mas, enfim, são vários fatores que têm que ser levados em consideração aí, por causa dos jogos que foram feitos, né? E se eles vão realmente poupar ou não. Mas é isso aí, vamos lá. Vamos lá, goleirão. Vamos ver aqui Saldo, lá embaixo. Saldo. Terceiro, isso. Vamos de saldo. Comente, por favor, Gajo. Espera aí, bota as últimas 3 rodadas, por favor. Lembrando que são as últimas 3 rodadas considerando casa fora, tá? Considerando o mando atual. Então, vamos lá. Já começa logo no que a gente já esperava. Os que estão cedendo mais, saldo de gols, Bahia e Santos, tá? Bahia e Santos. Na minha opinião, realmente são dois dos times aí mais favoritos na questão realmente de SG. O Santos tem até um bom ataque, cara, só que é de lua, tá sendo muito de lua. Lembrando que o Marcos Leonardo voltou, né?
Voltou. Realmente ele faz muita diferença lá no ataque. O Eu Soteldo acho. também voltou, né? Também voltou lá do castigo que ele teve. Mas realmente o Santos está deixando muito a desejar. Eu acho que esses dois em campo, acho que muda muito o Santos. Muda. Muda o ataque. Vamos lá. Muda o ataque. Vamos falar aqui de defesas para nosso goleiro. Fora de casa, os times que vêm mais cedendo defesa aí é o Fluminense, porém não sabemos se é o titular ou reserva, isso vai mudar muito a estatística. Internacional e o Coritiba, né? 10-8-8. Em termos de nos últimos 3 jogos cederam essa quantidade de defesa, né? Já dentro de casa, quem cedeu mais foi o Corinthians, Botafogo primeiro. Fortaleza e Bragantino. Aqui, ó. Fortaleza não, desculpa. Aqui é Conquistado. Perdão. Não é isso. Fortaleza também. Dentro de casa. Mais cedeu. Foi Fortaleza, Atlético Mineiro, Bragantino e Corinthians. Vamos de média? Aí já muda um pouquinho. Olha o Perry aí sendo a opção mais viável, melhor opção em termos de cedimento. Bahia cede 9,1 fora de casa. 9,1. O Fluminense, nos últimos 3 jogos, não cedeu nada. Cedeu apenas. Desculpa, cadê o Fluminense? Cedeu 7 de média. E o Santos, mesma coisa. Então, assim, goleiro do Botafogo, do Atlético Mineiro e do Atlético Paranaense surgem aí como os principais nomes na rodada. Quer comentar alguma coisa, Gali? Não, é isso aí. É essa situação aí. Já está tudo então, falado. Assim, nossas indicações aí PR do Botafogo, Everson do Atlético Mineiro e Bento do Atlético Paranaense. Certo? Vamos à nossa escolha. Quem escolhemos e por quê, Gali? Então, vamos lá. A gente vai colocar... Deixa eu botar aqui na tela só rapidinho. Dá um breve comentário aí sobre nossa escolha. Então, a nossa escolha vai baseada aí na estatística, né? Que está sendo falada. E a gente vai realmente escolher aqui um desses goleiros, realmente, que a gente acha que tem tudo para manter o SG, de acordo com o adversário, de acordo com a circunstância do adversário, tá? E de acordo também com a estatística, que vai ser o goleiro Bento do Atlético Paranaense. A gente tá colocando ele aqui devido a isso tudo aí que você já mencionou acima, tá certo? Enquanto eu estou colocando aqui, tá, Barbudinho? Vai já passando aí para os laterais? Sim. Vamos lá. Vamos falar de zagueiro primeiro? Pode ser. Zagueiro, a gente sempre gosta de falar desarmes. Por que a gente escolhe zagueiro lateral? A gente procura observar os desarmes. Porque num possível vazamento dessa defesa, ele vai nos assegurar alguma pontuação. Certo? Então, vamos lá. Em termos de cedimento, nos últimos 3 jogos, considerando o mano de campo, o time que mais cedeu desarme foi, disparadamente, o Coritiba. E a gente já fez a pesquisa, pelo lado, ele cede mais para o lado do Tite, tá?
Cede mais para o lado do Tite. Não que o Brits seja uma opção ruim, mas o lado do Tite é o que mais cede. O Cruzeiro também cede bastante. Internacional cede bastante. O próprio Botafogo cede, mas eu não sei se é uma boa colocar a zaga do Bahia, né? Então, assim, as principais opções aí para a zaga, estatisticamente, é o Coritiba, o Grêmio e o Bahia, tá? Porém, considerando o confronto, a zaga do Botafogo e do Palmeiras também é uma boa, tá? Então, a gente indica para vocês aí o Léo Pereira, porque o Internacional cede mais para o lado do Léo Pereira, mais para o lado esquerdo, o Tite e o Brits, preferencialmente o Tite. O Grêmio, apesar de que a estatística mostre uma boa pontuação, acredito que o Grêmio, os zagueiros não pontuem tanto, né? A zaga do Grêmio não é muito confiável, né? E além do Vitor Cuesta e Adrielson, Gomes e Murilo, pelo confronto mesmo, e eles sempre conseguem, pelo nome, porque eles sempre conseguem beliscar alguma coisa, ainda tem a questão da bola aérea. Dito isto, Gajo, fale sobre os nossos zagueiros aí e por quê. Bom, eles estão aí. Então, o Tite realmente, pelo confronto aí que você falou, ele tem as duas questões, né? O confronto e os dados estatísticos aí, realmente importantes. E o Cuesta, realmente, pela constância, pelo confronto, a gente está acreditando realmente que vai fazer aqui também boas pontuações. Então, os nossos escolhidos, até o momento, são o Tite e o Vitor Cuesta, certo? Acrescentando aqui o Vitor Cuesta aí, ele alia as duas coisas, né? Porque o Botafogo também é franco favorito, né, Gajo? Com certeza. Então, e assim, não é tão ruim assim o cedimento do Bahia. Não, é apenas um a menos do que do Grêmio. Então, assim, dá para fazer esse alinhamento aí. Vamos agora para os laterais. Laterais também vamos considerar desarmes, tá? A gente pode ver aí o time que mais cede para lateral, estatisticamente. São Paulo, o próprio América, Fortaleza, Fluminense e Bragantino. Isso a gente considerando a estatística, tá? O Grêmio cede bastante, um pouquinho abaixo desse, né? O próprio Bragantino também cede um pouquinho. O Cuiabá cede razoavelmente. As nossas indicações são muito baseadas para a lateral, menos em estatística, mais em confronto, tá? O Gás vai falar sobre isso. Mas a gente indica para vocês os laterais do São Paulo, tá? O lateral é Juninho Capixaba, pelo cara que bate falta, uma regularidade, sempre faz pontuação. O Marlon, do Cruzeiro, fala por si só, e também por conta, o Marlon está dentro das estatísticas boas, tá? E o lateral esquerdo do Atlético Paranaense. Não sei se vai ser o Esquivel, não sei quem vai estar jogando. Mas, estatisticamente, são esses os nomes. Não esqueça de Piquerez. Se jogar, também é uma boa. Tá certo? Ô, Gajo, fala das nossas escolhas aí e o porquê, brevemente, por favor. Foi mal, estava mudo aqui. Então, como vocês estão vendo já aí na tela, já colocamos aqui os laterais. Aqui o Marlon, né, cara, como está sendo uma constância enorme durante o jogo,
Vende o Samuel aí. Cara, ele tá realmente acima de tudo. Então, ele está custando 17,05 e precisa de pouco para valorizar, né? Teoricamente, 3,86. A média dele é 8,58. Então, quer dizer, cara, é um jogador que, apesar do confronto, vale o risco, porque ele pontua muito nos outros quesitos, né? Então, a gente está colocando ele. E o Juninho Capixaba também, uma constância muito grande. Ele está valendo 11,58, precisa de 6,11 para valorizar, a média dele está em 7. Então, quer dizer, esses jogadores, eles estão realmente... E tem chance de SG, enorme. Tá? Tem chance de SG. O Cruzeiro tem essa chance do SG, porque o Cruzeiro realmente ele vem fazendo esse campeonato bom na questão defensiva. Então, é bem possível que eles consigam, tá? E o Bragantino também, apesar de tudo, apesar do Cuiabá fazer umas surpresas nos últimos jogos, mas eles também são grandes favoritos, na minha opinião. Então, a gente está aqui fazendo esses laterais aí, mas tem os outros aí, como você falou, realmente também umas possibilidades muito boas também. E agora é aquilo, meus amigos, é escolher e torcer para que você escolheu dar certo, porque tem muitas boas opções nessa rodada, na minha opinião. A gente costuma falar bastante, é para você observar como está a sua posição na liga. Na sua liga ou no mata-mata, para você saber se vai ousar, ir na estatística, ir nos mais escalados, ir naquilo que parece ser o mais coerente. Aí você vai escolher. A estatística está aí para te ajudar. A gente, por exemplo, optou por ser um pouco mais conservador, porque a gente está liderando a maioria quer dizer, todas as ligas que a gente está participando, a gente está liderando. Então, a gente está colocando a estatística a nosso favor, porém, sem usar muito. Né? Vamos para o meio? Não. Eu vou pedir para o Gajo comentar sobre os nossos meias. Vamos colocar a média? A média. Fale sobre os mais, estatisticamente, melhores times para se apostar na rodada. Então, vamos lá. O meio, tá? Os times que mais estão cedendo em questão de média nos últimos 3 jogos é o Fluminense, 4,92. É o Santos, 4,66 e o Internacional 4,60. Então, os adversários desses times aí têm que ser levados em consideração aí para serem colocados no time pela questão estatística, tá certo? Tem outros fatores que eu acho que também são primordiais, que o Barbudinho vai colocar aí, tá? Que é a questão aqui das assistências, dos gols também, para a gente realmente poder debater aqui no que pode ser melhor. Está acrescentando, Cássio, o América, dependendo do time que o São Paulo vai colocar, também cede bastante. E o Vasco cede bastante também, tá? E tem o Rafael Veiga aí, que é um monstro. A gente não sabe como é que vai vir o Rafael Veiga é constância, né? Constância. Eu vou colocar aqui mais um dado, para a gente não se alongar muito. Vou colocar finalização para fora. Vamos ver nas últimas 3 partidas aí quem mais cede. A gente vê aí Cruzeiro, alguns times que cedem muito, mas que não têm meias confiáveis. No caso aí do Santos. Santos cede bastante. Porém, o Atlético Mineiro não tem meia. O Corinthians cede bastante. Mas o Goiás está sem meia. Entendeu? O próprio São Paulo, que cede bastante, mas não tem como confiar muito nos meios do América Mineiro. Né? A gente vê aí como favorito, baseado nesses dados, o Arrascaeta, o Rafael Veiga, apesar de finalização, o Vasco não está cedendo muito. Né? Vou botar a finalização defendida. Guys, se você tiver mais algum nome aí para indicar, pode falar também. Olha o Inter, 7. Santos, 7. Entendeu? A gente, além da Arrascaeta e do Rafael Veiga, que são basicamente unanimidade, tem nomes também que por si só falam, já falam, que é o Lucas Evangelista. Vou colocar aqui os designs, só para vocês terem uma ideia.
Ó, o Cuiabá realmente não está cedendo muito, hein, o Gade? Tô vendo. O Cuiabá não está. Visões. Agora o Fluminense cedendo bastante para o Atlético Paranaense. Tem o Fernandinho, que vem crescendo no campeonato, vem jogando muita bola também. Fernandinho acho que não joga. Só se ele não jogar. Eu Tem não o vi aqui. Eric. Então, assim, o O Eric Eric, entra. tem o Eric, tem o Christian. Não sei se o Christian já está recuperado da lesão. Ó, Curitiba cede bastante. O Pochettino vai jogar de meia de ligação aí. Sim. Ele Também é uma faz boa. o duplo. E está desvalorizado também. Vamos colocar aqui assistência. Olha o Santos cedendo para meia também. O Santos cede demais. O problema é Demais. O América quem é o também. meia. O problema é quem é o meia do Atlético Mineiro, né? Não tem, O mais avançado ali é o Igor Gomes. E não tem como confiar. Vou voltar Tinha para o a média Zarate. aqui. O mais confiável, na minha opinião, era o Zarate, que não tem O jogado, acho que Zarate está acho que não está nem lesionado. jogando, né? Está lesionado, Então, aqui, vamos ver aqui Gustavo. do Atlético Paranaense. O Fluminense cede bastante, uma média muito grande. Então, assim, os meias, se o Vitor Bueno jogar também é uma boa. Os meias Sim, também. do Fortaleza, Palmeiras, Flamengo. Quem está pensando em Eduardo, o Bahia não cede muito, não, tá? O Eduardo está nos mais escalados, mas não cede tanto. O Cruzeiro já cede alguma coisa para meia. A gente tem um trio aí que sempre faz boas pontuações, que é Bitelo, Vila Sante e Cristaldo. Cristaldo voltando, é verdade. É uma boa também, talvez. Tá? Eu, particularmente, gosto mais do Bitelo. Mas aí é um particular meu, e na maioria da galera que a gente conversa aí, tem uma preferência pelo Cristaldo, até pelo pênalti. Mas eu gosto muito do Bitelo. Boto muito nas rodadas. O Goiás cede alguma coisa também. Não sei se o Renato Augusto vai jogar. É uma boa. Tá? Sim. Dito isto, Gajo, por favor, comente aí das nossas escolhas, por favor. Você botou os gols? Chegou a botar os gols? Não, botei não. Bota rapidinho só para o pessoal ver. Então, O que mais cede aí é Botafogo e Vasco. Botafogo e Vasco foram que cederam mais para atacantes. Nos últimos 3 jogos. Atacante não, para meia. Meia, sim, desculpa, meia. Exatamente isso. Vamos lá. Vou botar aí, aqui. por favor. Vamos lá. Então, vamos lá, cara. A gente colocou o Rafael Veiga. No momento, tem que ver como é que vai estar a situação do Palmeiras, tá? Mas a princípio é ele, até tem uma pela média. O Arrascaeta, tá? E o Eduardo. Tá? Esse, por enquanto, é o nosso meio-campo, tá bom? Acho que, como o Barbudinho falou, tem outras opções. É uma questão de ser melhor analisado, ver os jogadores que vão jogar realmente, de acordo com tudo que está acontecendo nessa rodada, de poupar jogadores, Sul-Americana, de Libertadores, tá? Então, é tudo uma questão de realmente procurar aí as opções. Assim, em princípio, né? A princípio, essas serão as opções realmente mais conservadoras, tá? Mas existem outras opções válidas, tá certo? Lembrando que você pode mudar, né? A gente ainda está estudando o Sim. mercado aí para ver se vai ter, como vão estar as escalações. Dependendo das escalações, quem for titular e reserva, alguma coisa pode mudar aí também. Pode, claro, com certeza. Tá? Vamos lá. Vamos falar agora de atacante. Sim, aceita o ataque. Vamos lá. Os times que mais cedem para atacante Atlético que cedeu nos últimos 3 jogos, né? Considerando o Mano. Foi Atlético Paranaense, Coritiba, Bragantino e Vasco da Gama. Foram os que mais cederam para atacante. Logo abaixo vem também o América e o Fluminense, que também cedeu alguma coisa. Tá?
Então, aí, a gente vê fortíssimo o ataque do Fluminense, não sabemos se é o titular, porém, apesar da estatística, não confio muito no ataque do Fluminense para essa rodada, mas a estatística está demonstrando aí que o Cano é uma boa. Ataque do Fortaleza. O time do Fortaleza ele cede muito para centroavante, tá? Então, é o Galhardo ou o Lutero. Entra como boas opções. E o ataque do Palmeiras também entra com bem favorito aí para essa rodada, tá? O Santos cede bastante também, tá? Mas o Hulk acaba sendo uma unanimidade sempre, né? Se o São Paulo for com o titular, fiquem de olho tanto no Caleri quanto no Lucas Moura. Porque o América também cede para meia. E o Lucas Moura, ele é um meia atacante. Ele faz as duas funções. Ou seja, o América cede tanto para meia quanto para atacante. Então, é uma excelente opção também. Tá? Vou colocar aqui as finalizações para fora. Continua ratificando o que a gente está falando aí, né? Vasco cedendo, Santos cedendo, o Cruzeiro cedendo alguma coisa, o Grêmio também cede. Vamos para as defendidas. Aí, Santos continua cedendo. Cruzeiro, América. Olha como eu falei o ataque do Santos. Porque eu não confio tanto na defesa do Atlético Mineiro. Aí, 6 cedidas. Cede muito. E o Flamengo, por incrível que pareça, tem cedido menos nos últimos 3 jogos. Era o time que mais cedia, está cedendo menos. Vou fazer uma regressiva aqui, Gadi, só para o pessoal dar uma olhadinha de novo. Que o Inter vem cedendo e o Flamengo não está cedendo quase nada. Vou voltar para a média aqui. Olha o Cruzeiro. Cede alguma coisa. Porém, o Soares é um monstro dentro de casa. Ele tem uma média de 10 pontos alguma coisa. Né? E o Inter também está cedendo bastante. Mas o Flamengo também cede. Olha o Curitiba. Atacante. Né? Então, vamos lá. Os principais ataques que a gente está indicando aí. Eu vou mostrar também a assistência, tá? O gás de gol. Bota gol logo aqui. Bota. Olha aí o Curitiba. O Curitiba. Olha o América Mineiro. Realmente... O América Mineiro e o próprio São Paulo, né? Na verdade. Mas é mais complicado colocar o ataque do não, claro. Mas a gente tem que dar os dados, é isso, essa questão. O Vasco cede alguma coisa também. Inter. O Fluminense, o Atlético Paranaense. Então, assim, os que a gente indica mais de forma estatística são Cano, Pochettino e Galhardo. Se o Flaco Lopes jogar, Flaco Lopes, Rony, ou o Arthur, né? Considerando um pouco de estatística, porém, pela regularidade, principalmente, o Hulk, não descarto o Paulinho. Inclusive, já adianto, o Paulinho vai ser a minha terceira opção de ousadia no meu time particular, tá? Eu vou colocar o Paulinho no meu time particular como a terceira opção, como o jogador ousado da rodada. E Soares, do Grêmio, e Caleri e Lucas Moura, caso joguem. Tá? Essas são as opções que a gente indica para vocês. Porém, o Gajo vai falar aí das nossas escolhas para a rodada. Vamos lá. Então, como o Barbudinho já mencionou, a gente realmente está
tá disputando aí as ligas e tá bem. Então, devido a isso, a gente está sendo muito conservador em questão do time, tá? Mas a gente já falou aí realmente as hipóteses a nível estatístico, o que será melhor. Mas mesmo assim, a gente vai manter aqui, ó, Hulk, Soares e Vitor Roque. Por enquanto, são essas as nossas opções, tá? Para a rodada, tá bom, gente? Aqui a média dele, ó, aqui, 8,76. Fala. A gente deixar claro aí que a gente está em dúvida muito grande entre um meia, um atacante e Sim. um lateral, para ficar ligado no nosso Insta lá meia hora antes, que a gente vai estar provavelmente fazendo alguma alteração nesse time aí. Aqui a média do Soares, 10,81. Nesse aqui, só para a galera ter noção aqui dos números. Aqui, ó, o Hulk média 9,10 em comandante. Então, quer dizer, é isso aí. A gente está colocando esses jogadores aqui, mas como ele falou, poderemos fazer alterações, até porque realmente é uma rodada de muitas hipóteses, na minha opinião. Então, a gente tem que levar em consideração várias situações. E até o final a gente vai ficar vendo o que vai ser melhor. Já adianta que o capitão é o incrível Hulk, tá? Certo? Já pode emendar no técnico. Vamos, então. Olá, vou emendar no treinador. O treinador vai ser o nosso campeão brasileiro pela seleção na Copa do Mundo. Onde está ele? Mais abaixo. Aí está ele. Aqui, ó, Filipão. Filipão será o nosso comandante para essa rodada, tá, galera? Devido realmente ao confronto que a gente já falou, a média, se depois a gente for colocar aí, a média realmente do treinador em termos de cedimento do Santos é o que está mais cedendo. Então, tudo está conspirando nesse sentido. Mas tem outras boas opções, né, galera? Como a gente falou, tem bons confrontos. Então, tem o confronto do Botafogo, que também é muito válido. Tem o confronto do Fortaleza, o do Bragantino. Enfim, a questão toda é a galera ver qual que realmente acha que é o melhor, né? A questão de já não sofrer gol já ajuda muito, né? Enfim, essa aqui já aproveita fala. E canta o nosso time aí, define, que ainda está por definir, né? Até meia hora antes, mas até o momento do nosso time, canta para a galera aí qual o time que ficou até o momento. Não, vou botar aqui. Só botar aqui rapidinho, só para fechar o banco. Aí depois a gente já. Não, vou puxar aqui para cima. Então vamos lá. O nosso goleiro, que a gente colocou aqui fazer o hack, né? Como sempre, Fernando Miguel, mas que o titular será o reserva, que eu já vou falar, que é o Bento. Então, vamos lá. Os laterais é o Juninho Capixaba, Bragantino, Marlon Cruzeiro. Os zagueiros, Tite, Fortaleza, Vitor Cuesta, Botafogo. Os meias, Arrascaeta, Flamengo, Eduardo, Botafogo, Rafael Veiga, Palmeiras. O ataque, Luizito Soares, Grêmio, Vitor Roque, Atlético Paranaense, e Incrível Hulk, Atlético Mineiro e Capitão. E o nosso comandante, Luiz Felipe Scolari. Vamos lá, o nosso banco, o Bento, como eu falei, é o titular, está no reserva por causa do hack. Piquerez, lateral do Palmeiras, Lucas Veríssimo, zagueiro do Corinthians, Bitelo, meio-campista do Grêmio, e Lucas Moura, atacante, né, do São Paulo. Então, essa é a seleção do Crias do Cartola para a rodada 21 desse jogo. Tá certo? Galera, lembrando aí, para vocês aproveitar, deixar aquele joinha, dê o like, quem não se inscreveu, por favor, se inscreva, dá essa moral para a gente aí. Nos sigam lá no Instagram, Crias do Cartola 2023. E do mais, a gente deseja a todos uma rodada maravilhosa. E a nossa comunidade aqui dos Crias, tudo indica que vai conquistar alguns títulos, né? Podemos dizer assim, Sim. De mês, nesse mensal aí. A gente está muito bem, graças a vocês. Tá?
deixo a palavra com o Gádio aí, antes da nossa despedida final. Então é isso, galera. Por favor, quem não for inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilha com os amigos para chegar a mais galera aí para assistirem os Crias, para darem essa força para a gente precisa também da ajuda de vocês aí para divulgar aí o trabalho, tá certo? E vamos lá com tudo, cara. Desejar sorte a todos para essa rodada, uma rodada que aparentemente é difícil pela variação, né, que tem de atletas. É aquilo, meus amigos, é tentar buscar a melhor escolha possível e torcer para que corra tudo bem, tá certo? Sendo assim, desejo um excelente Cartola para todos, um excelente fim de semana e fomos, Obrigado, galera. Beijo, abraço, tudo de bom. Rumo ao topo. Tudo.